E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre Nicodemos. Nicodemos era um homem bom? Qual é a sua visão sobre Nicodemos? Bem, antes de começarmos esse vídeo, eu quero que você dê uma pausa para você me contar aqui nos comentários qual era a sua visão de acordo a Nicodemos, tá? Depois que você assistir todo esse vídeo, eu quero que você me conte se você vai permanecer com a mesma visão sobre Nicodemos ou se você mudou de ideia. Eu vou entender que você já deixou o seu comentário. Então vamos para o vídeo. Se você for de alguma denominação, pastor, membro de alguma instituição, eu quero te pedir, por favor, tente esquecer as placas, os títulos ou alguns costumes da sua denominação ou da sua religião. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com o Yahushua, ou na sua Bíblia está escrito Jesus, e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre ungido do Yahu, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se o Yahu não estiver com ele. Na sua Bíblia aí provavelmente vai estar Deus. Primeiro, vamos ver com quem estamos lidando aqui e também quem é Nicodemos. Aqui no texto nós vimos que Nicodemos, primeiro, ele era um fariseu. E um fariseu, não um fariseu comum. Ele tinha respaldo entre os fariseus. Ele tinha credibilidade entre os fariseus. Como o título diz, ele era mestre dos judeus. Ele era o líder dos judeus. E ele assumia a primeira cadeira do sinédrio do judaísmo. O sinédrio era o lugar onde era examinada, onde era feito o julgamento, era o juizado de hoje. E ele assumia a cadeira mais importante do sinédrio. Então, não estamos falando aqui de qualquer pessoa. Estamos falando de um juiz e um príncipe, o qual decidia o direito de qualquer cidadão judaico. E é bom também que você saiba que foi o próprio Nicodemos que deu destino ao julgamento do nosso Yahushua. Mas esse texto relata que ele foi, digamos assim, de uma maneira cordial e amorosa com o nosso Salvador, com o nosso Yahushua. Mas, em contrapartida, você vê que ele sentenciou a morte do nosso Yahushua, mas como alguém que é cordial, amoroso e que ao mesmo tempo te dá a sentença de morte. Muitos estudiosos dizem que ele temeu a sua morte ou a repressão por seus colegas de trabalho e ele não teve uma outra alternativa a não ser assinar essa sentença de morte. Um outro também que fazia parte do Sinédrio e ocupava uma das cadeiras importantes no Sinédrio era o José de Arimateia, amigo de Nicodemos. E segundo os relatos bíblicos, ele também ficou comovido com a morte e pediu o direito de sepultar o nosso Yahushua. Muitos, quando leem esse texto de Nicodemos, principalmente se você é de alguma denominação,
ou se você, principalmente algum pastor, você tem lido esse texto para as suas ovelhas, para os seus seguidores, dizendo que o Nicodemos era um homem bom, era um homem poderoso sim, mas que ele foi bastante humilde para ter com Jesus à noite, porque ele, pelo seu cargo, ele não se sentia bem vendo os seus colegas se rebaixando a um nível tão grande, né, de conversar com aquele em que os judeus estavam desprezando o nosso Yahushua, mas que Nicodemos, ele foi humilde o suficiente bastante para ir conversar e pedir instruções para o nosso Yahushua. Eu não discordo com você nessa parte, eu concordo com você. Ele foi humilde em conversar com o nosso Yahushua, mas que para mim, em muitos trechos dessa conversa, não se passou de grande ironia. Havia um fariseu chamado Nicodemos que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer estes milagres se de Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver com ele. Respondendo o nosso Yahushua: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? O nosso Yahushua disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve o barulho que ele faz, mas ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. O nosso Yahushua respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos, e o que vemos, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas do mundo, como vão crer se eu falo das coisas do céu? Ninguém subiu aos céus a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porque não creu no Filho do Deus único. O que eu quero ressaltar aqui com vocês é alguns textos aonde me parece muita ironia, que ele foi muito irônico. Isso aqui não me parece bem um diálogo de amigo, entre amigos. E não me parece também que ele estava só. Bem, aonde eu quero revisar aqui com vocês está no capítulo 4. Como eu citei para vocês no início, Nicodemos, ele era um mestre em Israel,
no Sinédrio, ele era um príncipe. E para uma pessoa chegar a esse nível, ele teria que entender de todas as leis judaicas, ter estudado o Torá, o livro sagrado dos judeus, e entender muito bem desse livro para poder, assim, ocupar a cadeira lá no Sinédrio. Todos ali entendiam muito bem sobre as coisas do Pai. Mas por que ele fez esta pergunta ao nosso Yahushua? Certamente achando que ele iria entrar em contradição. E tudo indica, pelo jeito que o texto foi escrito, indica aqui que ele não estava sozinho, como muitos falam em suas mensagens nas denominações. Olha só, no 4. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Ora essa, Nicodemos era mestre dos judeus, conhecia sobre o Torá. Essa pergunta dele aqui, na minha visão, não passa de uma ironia. Porque ele sabia, mas ele esperava uma resposta diferente do nosso Yahushua. Ele não esperava que iria receber essa resposta que ele deu. E a resposta que ele deu foi muito sábia. Olha só. No 5 ele responde: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Isto que eu estou falando é verdade. Isto que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é da carne, mas quem nasce do Espírito é do Espírito. Esse texto também me lembra a um outro texto que diz que nós teremos que ser como criança. Sabe? Nos limpar de todas as impurezas que a religião nos traz. Jesus, neste momento, ele aproveitou para falar um pouco da religião de Nicodemos. Note que nesse texto ele não fala abertamente para ele não ser enquadrado como um julgador, mas note que ele vai direto ao assunto. Nascer de novo como? Se limpar das imundícias que foi inserido na nossa mente do sistema carcerário e mortal que se chama religioso. Quando você se limpa, se purifica com o Espírito do Pai, automaticamente você torna a ser como uma criança, como pura, limpa. Isso é o que é nascer de novo. Os pastores das religiões, das denominações, eles dizem que o nascer de novo é você abandonar as coisas mundanas, né? Mas isso não é bem assim. As pessoas que não estão dentro do sistema, como o próprio demônio, como o demônio ou como vasos usados pelo demônio. Mas isso é mais uma mentira que o Satã usa. Porque a mentira, o engano, está dentro da própria religião. Eles não entendem, eles não veem que o engano e a mentira está inserido dentro da sua própria religião. Note você uma coisa. O nosso Salvador, ele
aprendeu também tudo do sistema judaico. Tudo. Ele conheceu o Torá, ele veio como um judeu, e o judeu ele teria que aprender as coisas do judaísmo. Mas chegou a um certo ponto dele sair de tudo isso. Chegou um momento que ele nasceu de novo e ele só falava daquilo que ele sabia, daquilo que ele tinha certeza. Se ele falou necessário é nascer de novo, é porque isso teria acontecido com ele anteriormente, como também aconteceu com outros amigos e até familiares. Que o diga João Batista, que fez o mesmo. O João Batista foi quem abriu o caminho, foi o precursor, foi o primeiro a fazer, a trilhar esse caminho. Não sei se você já leu a história de João Batista, que teve que fugir para as matas, se alimentar de gafanhotos e mel silvestre. E o nosso Yahushua, ele trata aqui com Nicodemos com uma certa autoridade, sabendo daquilo que falava. Mas, como você vê, Nicodemos aqui, para mim, na minha visão, não passa de ironias. Perguntas irônicas tentando contradizer o nosso Yahushua. O que me parece é que ele não está sozinho. Né? No 7º diz assim: por isso não fique admirado, porque eu disse a todos vocês, precisam nascer de novo. Significa que ele estava ali, foi um ato presencial e que tinha mais pessoas com ele. Ele não estava só. Todos vocês precisam nascer de novo. Ou seja, se limpar das imundícias que vocês estão vivendo. O nosso Yahushua mostrou para eles que eles estavam impuros e que eles precisavam se limpar. Em outras palavras, eles precisariam nascer de novo da água que limpa e do Espírito que traz entendimento. Como poderíamos identificar que Nicodemos estava ali como um agressor e não como um amigo com humildade de querer aprender mais? Porque ele foi a pessoa que assinou a sentença de morte contra o nosso Yahushua. Eu creio que aquela conversa ali foi simplesmente para bater o martelo. Ele teve a própria conversa dele com o Yahushua. Ele não estava sentenciando uma pessoa que ele não conhecia. Ele conhecia o nosso Yahushua, mas mesmo assim ele assinou a sentença de morte. Ah, se eu não assinasse essa sentença de morte, eu poderia ser punido pelos meus colegas de trabalho? Ah, que se dane, colegas de trabalho. Que se dane se eu acredito no Deus que criou os céus e a terra e a fonte das águas, e o seu nome é Yahu. Eu jamais iria temer repressão de amigos. Aqui mostra o Nicodemos, ele foi ali não como amigo, não como cordial, mas como um julgador. Ele foi ali conhecer aquilo e aquela pessoa que ele ia julgar logo mais na frente. Nessa época, a fama que crescia do nosso Yahushua, que ele estaria desviando o povo judeu do judaísmo, que ele estaria desigrejando
o povo judeu, das suas religiões judaicas, era grande. E eles estavam com medo, eles estavam tremendo de medo de perder os seus fiéis. É a mesma coisa que está acontecendo hoje novamente, mais uma vez. Os pastores estão com medo de perder os seus membros, porque hoje tem novos remanescentes nascendo e trazendo a mesma mensagem que o nosso Yahushua trouxe para Nicodemos. Jesus era uma grande pedra nos sapatos dos judeus. Jesus era uma grande ameaça para os líderes religiosos, para os judeus, para os mestres religiosos, para os letrados. E o que eles fizeram? Os líderes, com medo dessa ameaça vinda do nosso Yahushua, passou para o Sinédrio, o lugar que julgava. Nicodemos, sabendo disso, que era o principal dos sacerdotes, era o príncipe do Sinédrio, ele vai ter com Jesus à noite para não levantar suspeitas. Isso sim, ele não foi ali, na minha visão, como cordial, mas ele foi à noite para não levantar suspeitas, e ele não foi só. E ele foi ali com perguntas de efeito, com perguntas irônicas, justamente para ver a reação do nosso Yahushua e com quem ele estava realmente lidando. Para que quando ele chegasse ao Sinédrio, ele tivesse uma noção de quem estava lidando. Foi isso, na minha visão, que aconteceu, e não como um cara cordial, como um cara humilde que foi aprender mais do nosso Yahushua. Note isso pelas perguntas e pelas respostas dadas. Perguntas com muita ironia e respostas dadas com muita certeza, firmeza e uma resposta sincera que ele precisava ouvir. Vale a pena você analisar com muito carinho a história de Nicodemos para que você tenha uma visão diferenciada. Analise e veja em qual Deus você está colocando o seu maior prêmio, que é a sua salvação e o seu espírito. Qual é o Deus que você clama por misericórdia? Eu espero que tenha ajudado a você a desvendar aí esta verdade secreta que está por trás dessa história. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.